E para quem não sabe, eu tomo café da manhã com vocês quase todos os dias da semana. Porque o ano passado eu fui presenteado com uma caneca de comemoração de 50 anos da casa. E quase todas as manhãs eu uso ela. Então é uma alegria imensa estar aqui. E gratidão a todos vocês, a esse convite. Minhas saudações àqueles que nos assistem pela TV 7, pelo YouTube. E o tema dessa noite é a Batalha de Davi e Golias e a Nova Era. E deve ter gente que está intrigada. Vamos falar de uma batalha dentro do centro espírita? E a ideia do tema é que realmente seja intrigante e nos leve à reflexão. Para começarmos a falar sobre a batalha, nós necessitamos retornar um pouco antes da coroação de Davi, ou melhor, da unção do rei Davi, que enfrentaria o gigante Golias algum tempo depois, mas retomamos cerca de 40 anos antes desse acontecimento. Nós começamos a nossa jornada por Beit Lehem, em hebraico, Belém, que significa casa do pão, pois de lá viria o pão que alimentaria todos os espíritos que tivessem fome do Senhor. Muito próximo ao lago de Genezaré, do Quinéret, o mar da Galileia, o mar que todos aqueles que assim tivessem sede em seus espíritos também poderiam beber das brisas do Evangelho, da água do Evangelho, que nascera ali, na região de Belém. O salmista Davi, ele iria então recordar no Salmo 63, grafar no Salmo 63, para que nós pudéssemos então entoar nesse versículo, do qual eu falarei primeiro em hebraico e posteriormente em português. Mas, em hebraico, nós temos o hábito de cantar os salmos e não de recitar apenas. Então eu recitarei em hebraico apenas esse versículo. Aitzemach lecho nafshi akama lecho basori Bieires tzio ve'ayef bli imaim. Sedento por teu espírito, minha carne e meu corpo anseia por ti, em uma terra seca, devastada e muito cansado, eu me encontro sem água. O rei Davi recebe 59 referências diretas nos evangelhos do Novo Testamento. E nessa cidade, Belém, nasceria ele, na mesma cidade, onde nasceria, então, aquele que é referendado na passagem do cego de Jericó, como o filho de Davi, Jesus. Mas, naquele tempo, conta-nos o Velho Testamento, a tradição judaica, a tradição oral do povo judeu, que o povo judeu estava muito afastado das leis divinas. E por encontrar-se afastados, então, o povo almejava ter um rei de carne e osso. Quando perguntavam a um judeu quem é o seu rei, nós então naquele tempo dizíamos: ele habita nos céus, ele habita nas alturas. O nosso líder é o profeta Samuel. Mas o profeta Samuel estaria envelhecendo, e seus filhos, que eram juízes do povo de Israel, não seguiram pelos caminhos morais de seu pai. O povo encontrava-se cansado e desejava alguém, um líder, um rei, antropomórfico como todos os outros reis do mundo, de todos os outros povos. E aqui já fazemos uma pausa para
que possamos compreender que essa, ainda infelizmente, é a nossa decisão. Nos momentos de vicissitude, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde encontramos os desafios da nossa vida, nós abdicamos a providência divina, a inteligência suprema do Criador dos céus e da terra, para que então nós possamos ajustar pela nossa compreensão ainda tão minimalista e tão pequena, de seres ainda imperfeitos. Necessitamos adaptar as vicissitudes à nossa compreensão e ainda talvez não tenhamos desenvolvido a fé que necessitava o povo judeu naqueles dias, de compreender que Deus é inteligência suprema e não pode ser visto aos nossos olhos. Assim, iria Samuel decretar que Shaul, ele seria o novo rei. Ele possuía na sua aparência, no seu intelecto, nas suas formas físicas, em todas as condições, exceto as condições morais, a aparência perfeita para ser o rei de Israel. Ele assume assim, ele é ungido rei, e quando ele assume o trono, ele inicia suas transgressões contra as leis divinas. Saul transgrediria gravemente, nos conta o livro de Samuel, por 3 vezes. Seria decretado por Deus no simbolismo, pelas leis de causa e efeito, principalmente, que o seu reinado deveria ser cessado. E aqui fazemos uma outra pausa. Platão, no livro A República, ele nos diz que teria a capacidade de transformar, num sentido aqui ainda material, mas com a ideia filosófica de Platão, uma cidade-estado em um polo de desenvolvimento humano, capacitando assim governantes que pudessem ter o intelectualismo e a moralidade. E nós, ainda muito enamorados pelas formas, pelas aparências exteriores, elegemos para as nossas vidas muitos que assim coparticiparão dela, pelas suas formas exteriores, e não sem analisar profundamente os corações, como, mais uma vez, reage o povo judeu naqueles dias. Mas, quando for assim decretado a Samuel, o profeta, que seria encerrado o período de governo do rei Saul, ele é incumbido de eleger, ou melhor, de ungir um novo rei ao povo de Israel. E então é dito a ele: desça até a cidade de Belém, lá na casa de Ishai, na casa de Jessé, você encontrará entre seus filhos o futuro rei de Israel. Ele então desce, mas, como nós dissemos, Saul se equivocou moralmente diversas vezes. Ele era um déspota, chegava a talvez obter sangue em suas mãos. Mas, como assim então desafiar as necessidades materiais, as formas materiais para cumprir com os deveres da consciência? Essa passagem nos traz uma reflexão. E o ano passado eu fui até a Mansão do Caminho para ouvir Divaldo, para visitar essa obra. E naquele dia, Divaldo estaria recebendo Kailash, o Prêmio Nobel da Paz. E Kailash, então, recebe a honra de realizar aquela palestra ao lugar de Divaldo. Naquela noite ele contou que quando ele se formou em engenharia na Índia, em Mumbai, salvo engano a cidade, ele inicia então a escrever artigos, pois ele havia decidido que gostaria de dedicar a sua vida a libertar crianças e jovens da escravidão infantil. Kailash, escrevendo para um jornal da Índia, um dia recebe em sua porta alguém que lhe batia e pedia que ele pudesse libertar a sua filha. Com aproximadamente 15 anos, ela era escrava e trabalhava em uma fábrica de blocos. Mas,
naqueles dias, ela estaria próxima de, junto a outros 30 aproximadamente jovens e crianças, a ser vendida como escrava sexual. Kailash imediatamente diz que iria ajudar. Ele aluga um caminhão que coubessem aquelas 30, 40 crianças e jovens e diz que iria até lá. E o pai diz a ele: mas como? Eles são bandidos, eles estão armados. Como é que você vai até lá? O dever da minha consciência me cobra. E ele então vai junto àquele pai. Ele inicia a fotografar tudo que assim se passava e logo que ele chega, o dono da fábrica diz a ele que ele deveria parar, que ele deveria encerrar aquele trabalho, senão ele correria o risco de vida. Ele diz que por ser um jornalista, por ter muitos artigos, havia avisado a todos que estaria naquela operação. E que se algo acontecesse à sua vida, assim, então, todos saberiam e ele seria preso. Ele autoriza, todos os jovens, crianças, sobem naquele caminhão e quando eles estão retornando, são interpelados por pessoas armadas. Eles agridem a todos, retornam aos quase 40 jovens, 30 e tantos jovens, à escravidão e jogam a sua câmera que havia registrado tudo. Mas o profeta Isaías tem um versículo que diz assim: muito antes de que me peçam, eu já terei acometido as respostas. Muito antes que falem, eu já terei ouvido. E assim, da mesma forma que o profeta Samuel, ele, muito antes que pudesse se preocupar, Deus havia dado suas respostas. A Kailash também haviam as respostas. Ele havia no seu bolso alguns filmes fotográficos e esses filmes fotográficos haviam os registros daquele momento. Ele publica nos jornais, intercede pela primeira vez, ao menos nos dias de hoje, nos tempos modernos, um único homem, a partir de uma ação civil pública, consegue a libertação de jovens e de crianças escravos. Esse movimento, por suas mãos e de seus amigos de jornada, levariam a mais de 300 mil libertações da escravidão infantil e alguns milhões a partir daqueles que se inspiraram nele. Samuel desce até a casa de Ishai com o receio, mas com a fé na providência divina e com a certeza de que sua mediunidade lhe indicava os caminhos pelo qual devia seguir. Quando ele entra na casa de Jessé, ele se depara com os seus filhos e alguns deles eram guerreiros. Eles batalhavam contra os filisteus pelo exército de Israel. Ele olha aqueles homens e, como a maior parte de nós, enamorado pelas formas exteriores, ele, então, imagina que seriam daqueles. Mas a sua mediunidade lhe diz: não, aqui nessa casa não está o futuro rei de Israel. Ele pergunta a Jessé se eram todos os seus filhos. E ele diz que não. Havia o menor, o mais novo deles, o mais frágil, que estaria pastoreando nos campos. Ele pastoreava distante e ele diz: eu nem mesmo me sentarei enquanto Davi entrar por essa porta. Quando Davi entra por aquela porta, ele é ungido rei. Os judeus não coroam, eles ungem. Mashiach, Messias, significa o ungido. Ele então fora ungido rei e, como a maior parte de nós, quando recebe um cargo na casa espírita, na reunião de síndico, quando se torna síndico do prédio, e nós rapidamente demonstramos a nossa vaidade e o nosso anseio por poder. Mas Davi, diferente da maior parte de nós, ele então retorna aos campos para continuar no seu trabalho pequenino, no cumprimento do seu dever como pastor de ovelhas. Ele encontrava lobos, leões e todos os animais selvagens que habitam ou habitavam as pairagens de Israel. E lá, sozinho, cuidando de cada uma daquelas ovelhas, ele ouve um dia que o rei Saul, ele estava muito triste, pois ele havia recebido a notícia
que iria perder o seu reinado. A notícia que era pública finalmente chegara a ele. Quando Davi, ouve sobre a tristeza, decide então entoar seus salmos como autor de mais da metade do livro dos Salmos. Ele decide então alegrar, compor espiritualmente ou recompor espiritualmente o espírito de Saul, que encontrava-se devastado. Daqui encontramos o germen o amor para com os inimigos, pois Davi sabia que quando fosse descoberto que ele seria o novo rei, ele seria perseguido. Mas mesmo assim, ele entoa amorosamente. E Saul, ele consegue assim se elevar espiritualmente e se sentir melhor, como a maior parte de nós. Quando vem ao centro espírita, ouve uma palestra, às vezes, não sempre, o palestrante é bom. E nós nos sentimos bem. Nós tomamos passe, água fluidificada, e assim nos sentimos melhor. Mas essa é parte do processo de cura. Essa é parte do processo do qual nós devemos procurar. Pois a verdadeira cura se encontra na reforma íntima, na transformação de nossas imperfeições. E Saul, se recebesse assim mais de 1000 tronos, ele perderia os 1000 tronos, em função da sua imperfeição, das suas condições ainda de se perder pelo poder, pela ganância e pela manutenção real de todos os valores visíveis aos olhos dos homens. Davi, quando assim compreende que Saul estava melhor, retorna à casa de seu pai. Seu pai lhe diz: Davi, não vejo seus irmãos há muito tempo. Eles se encontram no fronte, batalhando contra os filisteus. Não sei nem se estão vivos. Eu estou velho. Vá até o fronte de batalha e traga notícias de seus irmãos para mim. Ele, então, caminha por muitas léguas até chegar ao vale de Elá. No vale de Elá, de um lado do vale encontravam-se as tropas de Israel e do outro as tropas dos filisteus. Aquele era o 40º dia consecutivo onde um gigante, um guerreiro filisteu desafiava as tropas de Israel. Ele descia por 39 dias seguidos, e aquele era o 40º, e dizia que não era necessário que os exércitos se enfrentarem. Era possível que um único homem pudesse enfrentar, um único filisteu pudesse enfrentar um único do exército de Judá, do exército de Israel. E assim, quem ganhasse seria o vencedor daquela guerra. Mas todos tinham medo, pois Golias, ele em estatura talvez era do tamanho de um homem, de um jogador de basquete da NBA, e ele era nascido nos frontes de batalha, já havia passado por centenas de batalhas. Quando Davi, então, se depara com aquela situação, ele questiona: como pode ser que vocês não aceitam esse desafio? Como pode ser que, servindo ao Deus único, Criador dos céus e da terra, vocês tenham medo de um idólatra? Ele, então, decide que enfrentaria o rei Saul, que havia oferecido sua filha, isenção de impostos, riquezas, nobrezas a quem ganhasse aquela batalha, oferece a Davi e ele nega. E assim, ele então começa a receber as armaduras, capacete, espada, e quando ele olha para si, ele diz: não é assim que no meu dia a dia eu tenho enfrentado as feras no campo para proteger as minhas ovelhas. Ele então pega apenas um estilingue e diz que enfrentaria o homem. Os soldados, a multidão, eles começam a gritar: mas como é possível esse homem, esse garoto, esse jovem, ruivo, este menino? Seus irmãos lhe questionam: o que você faz aqui? Você é pastor de ovelhas. E aqui fazemos uma pausa para então compreendermos algumas dessas passagens. Primeiro, diferente de toda a narrativa, nesse momento, encontramos Davi confiando na força da fé
e da providência divina, e não nas aparências exteriores, enquanto toda a multidão gritava. Isso simboliza o nosso passado, todas as nossas múltiplas reencarnações, que quando nos encontramos, mediante a um desafio, a uma batalha, que como nós veremos, essa batalha não é entre dois homens, mas é um simbolismo da batalha que ocorre dentro de cada um de nós, por todos os dias de nossa vida. Nós vemos na representação dos filisteus, dos deuses com D minúsculo, Golias, um gigante que tem vencido e tem se apoiado dentro do sangue, da raiva, do orgulho, do egoísmo, da vaidade e de todas as imperfeições morais. E nós encontramos Davi como um pequenino, mas com uma força muito maior do que a do gigante. Esse necessita desafiar todo o nosso passado que grita tantas vezes, como talvez na cabeça de Kailash, quando ele iria enfrentar esse desafio que ele realiza através da pacificação pessoal, pois em momento algum, sabendo que encontraria armas e agressividade, ele então se empoderaria com espada, com armas, mas ele pacifica o seu coração, confia na providência divina e ele vai caminhando para o seu desafio. Nós já compreendemos que a batalha é íntima, está dentro de cada um de nós. Assim, então, Davi iria pegar um estilingue, uma fita de couro com uma bolinha e enfrentar o gigante Golias. Para assim fazer essa palestra, eu fui procurar os arquivos arqueológicos e eles se encontram em um livro que se chama In the Footsteps of King David, que não temos ele em português, mas é de um professor de arqueologia que realizou as escavações no Vale de Elá, onde sim possuímos a evidência de um rei chamado Davi. Naqueles dias, uma cidade onde os judeus habitavam, de um lado do Vale de Elá, e ao outro lado, uma cidade de filisteus e realmente idólatras no sentido da compreensão judaica da lei. Mas Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E cientificamente, eu vou passar vergonha explicando as possibilidades de vitória de Davi, porque Dona Santana, como médica, poderia dizer muito melhor do que eu. Mas, pela condição histórica, a provável vitória seria de Davi, já que o gigantismo, ele é acometido pela hipertrofia da hipófise. E quando existe a hipertrofia da hipófise, na maior parte das vezes, existe uma compressão do nervo óptico. Aqueles que possuem gigantismo geralmente não enxergam bem. E veremos no texto que essas evidências também ficam descritas. Assim, Golias estaria com uma espada, com armadura, com capacete, com tudo que assim ele pudesse enfrentar uma batalha corpo a corpo. Mas Davi ia com uma arma que é encontrada nessas escavações, uma tira de couro que, quando rodada, lança um projétil, uma pedra, a centenas de quilômetros por hora. Essa batalha, existe a possibilidade de ser vencida historicamente por Davi, mas isso pouco nos importa. O que nos importa é o aprendizado moral dessa batalha. Ele então, Davi, caminharia para a batalha, e agora eu farei a leitura do texto e embasando, à luz da doutrina espírita, todas essas passagens para que possamos compreender. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, porquanto o moço era ruivo e de gentil aspecto. Então, ele olhava as formas exteriores que nos enamoram no mundo. Disse, pois, o filisteu: sou eu algum cão para vires com um pedaço de paus? O texto nos deixa claro que ele não enxergava o que estava na mão de Davi. E o filisteu, pelos seus deuses, com D minúsculo, o amaldiçoou. E disse mais:
vem a mim. Darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E aqui paramos um pouquinho. Darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Onde encontramos outras referências dentro do Velho Testamento com a mesma sentença. Nós encontramos isso no livro de Daniel, quando é narrado um sonho que o rei Nabucodonosor, teria de uma árvore gigante que crescia e era vista de todo o mundo. Debaixo dessa árvore se alimentavam as aves do céu e as bestas do campo. O mesmo versículo. E o que representa isso? Daniel, o profeta, iria dizer que aquele era o reinado material da vida de Nabucodonosor. Mas as aves do céu e as bestas do campo representam na evolução anímica todos os instintos e as paixões que nascem das necessidades naturais, dos automatismos adquiridos pelo Espírito. O que significa isso? Para que hoje nós estivéssemos aqui, piscando, com o nosso sistema digestivo funcionando, com a nossa boca salivando, alguns já estão babando, outros não estão piscando, mas para que alcançássemos isso, não é um presente divino. É misericórdia e justiça, pois André Luiz nos traz no livro Evolução em Dois Mundos, que para assim, de ser unicelular até nos tornarmos bípedes, para tomarmos a forma de Homo sapiens sapiens e nos erguermos à condição evolutiva da qual alcançamos há cerca de 30 ou 25 mil anos atrás, isso tomou 1,5 bilhões de anos para o nosso espírito, princípio inteligente, ou como nos diz Kardec em Prolegômenos do Livro dos Espíritos, espírito com E minúsculo. Isso significa, nós vagarosamente adquirimos os automatismos todos que hoje nos trouxeram essa condição de que sem o raciocínio direto possamos estar com o nosso organismo e nas perfeitas funções automáticas. Mas, nesse processo, nos traz André Luiz, no capítulo 4 do livro No Mundo Maior, que teríamos nós 3 andares, 3 níveis dentro do nosso espírito. E isso se manifesta no nosso organismo. Primeiro andar da casa mental de Calderário, assim como se encontra no livro. A sede dos instintos e dos hábitos, aonde se encontram todas as questões não raciocinadas do nosso espírito. Isso significa estar piscando, ter o coração batendo, se encontra nessa casa mental. Mas também, dentro da psicologia, o nosso subconsciente, as nossas ações não raciocinadas. Isso se manifesta organicamente na evolução do ser, na evolução do espírito, que isso reflete no corpo através do cérebro reptiliano. No segundo andar da casa mental de Calderário, nós encontramos o cérebro límbico dentro da fisiologia cerebral, aonde se encontra a sede do hoje, o raciocínio, a projeção das nossas ações, o nosso livre-arbítrio imperando, então, no dia, hoje, agora, para a construção do amanhã. Mas ele traz para nós ainda mais um nível, o terceiro andar da casa mental, o terceiro andar da casa mental é o superconsciente, o neocórtex fisiologicamente, que só se encontra no homem, no Homo sapiens sapiens, de todas as espécies do planeta. Aqui, quando nós analisarmos por eletroestímulos cerebrais, nós verificamos que quando, por exemplo, o homem compõe música, adquire conhecimento científico, perdoa, exerce a caridade, todos os eletroestímulos concentram-se assim no neocórtex. Quando nós estamos agindo instintivamente com raiva, nós encontramos esses reflexos no cérebro reptiliano
esses eletroestímulos cerebrais no cérebro reptiliano. E assim, então, é possível compreender aquele versículo que era ininteligível do Evangelho de Jesus. Aquele que subiu ao telhado, não desça ao sótão. Aquele que se conecta ao divino, não desça à animalidade. Aquele que edifica uma cidade no alto de uma montanha, esse não consegue esconder essa cidade. De todos que o olham, é quando se faz o bem em nosso espírito. O que então quer dizer quando Golias diz a Davi: darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo? Aquele desafio que vive dentro de todos nós, os nossos instintos, os nossos automatismos morais, brigando com a nossa ascensão ao divino. Então, ele diz: farei que você se comporte como uma besta, como uma ave. Eu ganharei essa batalha que ocorre dentro de todos nós. Então, continua o texto. Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com lança, com escudo, e eu venho em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. E aqui nós encontramos que Davi, nessa história, fica claro que a busca real do texto é da pacificação interna, pois ele diz: não venhas com espada. A ascensão espiritual não se encontra na agressividade, ela sim se encontra em conectar-se ao divino. Mas alguns dirão: logo em seguida está escrito Senhor dos exércitos. Olha só como o Velho Testamento, ele é agressivo, e ele sim está falando de sangue. Deus dos exércitos. Mas qual é a primeira referência que nós encontramos como Deus dos exércitos em todo o Velho Testamento? Livro de Gênesis, 7º dia da criação. Vayehulu hashamayim ve'haaretz ve'tzeva'an. E Deus terminou a sua obra dos céus e da terra e todo o seu exército. O exército do qual se refere o Velho Testamento. Tzvaam é o exército da criação de Deus. É o exército que habita o mundo a partir de uma ordem, descrita simbolicamente através dos 6 dias da criação. Então compreendemos aqui que, mais uma vez, o texto se refere à batalha que ocorre dentro do homem. Continua o texto: e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. E aí que dizem: olha só, eu estava falando, até aqui você me enganou, Álvaro, mas aqui a gente está vendo, Davi está dizendo que vai arrancar a cabeça de Golias. E realmente, na sequência diz o texto que ele lança uma única pedra, acerta a testa de Golias. Golias cai morto e ele tira a sua cabeça. Mas ele não tinha espada. Como ele tira a cabeça? Ele não tinha espada nas suas mãos. E mais uma vez, é uma referência. Emmanuel nos diz: todo aquele que cai em uma imperfeição moral, ele cai sorrindo. Nós somos muito mais apaixonados pela matéria, pelas paixões humanas, do que pelo servir a Deus. Por isso, Emmanuel nos diz: caímos sorrindo. Geralmente, nós, principalmente uns dias antes da mediúnica, nós colocamos os nossos vícios, não todos, eu estou falando de mim, não de vocês. Colocamos os nossos vícios assim, ao lado, em um recanto, que ali, ao final da mediúnica, retornamos a ele. Mas, aqueles dias antes, para que nenhum irmão necessitado, ou melhor, que nos inspire a mudança, diga na frente de todos os meus companheiros de trabalho. Ou então, temos medo das consequências dos nossos vícios. Assim colocamos ele de lado, mas não cortamos o mal pela raiz. Não arrancamos a cabeça na figura da qual, no simbolismo no qual é utilizado pelo rei Davi. Nós deixamos o nosso gigante, talvez deitado pela pedra que lançamos, mas não a certeza de que ele esteja extirpado de nossa vida. Assim,
nós compreendemos o que foi dito por Emmanuel, explicado por Emmanuel, mas fora dito pelo rei Davi. Aqueles que ainda não acreditam que é o significado e o simbolismo do texto é esse. No capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que as raças adâmicas, a partir de um processo de reminiscências, elas trariam verdades vividas, reminiscências, segundo Platão, verdades, lembranças, que vivemos em outras encarnações, para os seus textos, para as suas escrituras. Assim encontramos no Bhagavad Gita, o livro base de mais de alguns milhares de diferentes tipos de hinduísmo. O Bhagavad Gita é aceito por quase ou pela majoritária parte das doutrinas hindus. Uma batalha que ocorre e é descrita entre Pandavas e Kauravas. Foi repetido no texto Mahabharata, um poema que foi reescrito, salvo engano, no século V. E no Mahabharata ele diz que os Pandavas e Kauravas, povos irmãos, disputavam uma cidade. Que cidade é essa? O corpo humano. O bem e o mal, entre aspas, desafiando a nós mesmos em todas as condições. E o cocheiro do príncipe de uma daquelas nações, ele encontrava-se, então, no campo de batalha, quando ele lamenta aquela batalha, e o cocheiro diz que ele seria Krishna, o criador do sol. Os devas descritos por André Luiz e por Emmanuel. Ele diria que ele era o criador do sol e que naquele momento todo o universo, todos os astros paravam para assistir àquela batalha. Assim como todos os nossos espíritos amigos, quando nos encontramos em uma vicissitude, em uma batalha contra o nosso próprio egoísmo, contra o nosso próprio orgulho, eles param e rogam que tenhamos força para que possamos vencer a maior de todas as batalhas da humanidade, a batalha contra nós mesmos. Nós vemos também, dentro do budismo, a sentença que diz: mais forte é o homem que vence a si mesmo, do que 1000 batalhas, do que 1000 exércitos. Nós encontramos nos gregos as tradições que dizem da batalha entre Hércules, entre tantos mitos que se fazem a representação da luta interna que ocorre dentro de nós. Como já dissemos, a maior batalha da humanidade é aquela batalha para que nós possamos vencer o nosso egoísmo, as nossas más inclinações, as nossas paixões, os nossos vícios, as nossas condições, mas a partir de não nos sentirmos culpados, lançarmos um olhar para as nossas imperfeições. E assim, como nos diz Emmanuel, ou como nos diz André Luiz, que possamos abraçar todas as nossas dores como uma amiga, a nossa melhor amiga. Aquelas imperfeições fazem com que nós possamos fazer com que o nosso superconsciente se conecte a Deus através dos salmos, das canções, do passe, da palestra pública, mas principalmente a partir da vontade de nós vencermos as nossas imperfeições que trazem as nossas dores. Até que ponto? Até o ponto de chegarmos como Francisco de Assis, que quando foi cego por uma lança incandescente, por um ferro incandescente, disse: amigo fogo, eu te abraço como um amigo, e que possamos, todos nós, abraçar as nossas dores, compreender a razão, a origem delas, para que então possamos enfrentar essa batalha que ocorreu dentro de cada um daqueles que se encontram aqui, dentro de mim mesmo e dentro de todos que ainda não alcançaram o status de espíritos puros. Assim, a batalha de Davi e Golias fica reformulada para construirmos uma nova era, uma nova mentalidade cristã, como nos pede Emmanuel, ressignificando o passado a partir da luz que é a doutrina dos Espíritos, a chave que traz luz não menos viva do que rasga os horizontes do amanhã,
para com os textos ininteligíveis do passado da humanidade. Muita paz a todos